Parte 13, capítulo 14. Uma cidade, uma torre e uma família. Gênesis capítulo 11, dos versos 1 a 32. O capítulo 11 de Gênesis inicia-se informando que em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Isso parece estar em aberta contradição com o que fora dito em Gênesis 10. O capítulo 10 fala sobre 70 povos, cada qual possivelmente com sua língua. Uma explicação para isso é que o registro não está em ordem cronológica, uma vez que a divisão dessas nações com sua respectiva língua sucedeu a Babel, não o contrário. Derek Kidner pensa que o episódio deu-se logo depois do dilúvio. Nessa linha de pensamento, Warren Wisber diz que é bem provável que os acontecimentos do capítulo 11 tenham ocorrido antes daqueles que se encontram no capítulo 10, e que a dispersão descrita no capítulo 10 tenha sido consequência do julgamento de Deus em Babel. Sendo assim, a organização do texto é literário, não cronológico. Outro fator digno de destaque é que essas 70 nações vieram dos 3 filhos de Noé. Irmãos falam a mesma língua. Isso fica ainda mais claro quando vemos que, na genealogia das nações, a palavra hebraica para língua é Lashon, enquanto o relato da dispersão usa Sapa. Braumer diz que Sapa é a língua falada, e no hebraico bíblico o termo é usado apenas no singular. A palavra Lashon caracteriza uma língua em sua relação com outra, apontando para as diferenças entre os diversos idiomas. Sapa aponta para a singularidade de uma língua e também é o termo técnico para a única língua universal da pré-história e para a língua pura do tempo do fim. A Torre de Babel é um emblema da arrogância humana e do juízo divino. Nimrod edificou um império e fundou cidades-estados. E essa geração ímpia quis tornar o seu nome célebre e inverter o propósito de Deus de repovoar a terra. Vemos aqui um projeto arrogante e um juízo certo, mas desse episódio podemos tirar algumas lições. O humanismo idolátrico alimenta projetos arrogantes. O texto bíblico nos informa que os homens se uniram não para construir uma cidade ou uma torre, mas para construir uma cidade e uma torre em rebelião contra Deus. Seus planos excluem Deus e estão em oposição a ele, e tanto a torre quanto a cidade eram chamadas de Babel, o portal dos deuses. Esse projeto odioso foi uma declaração de guerra a Deus, uma expressa rebelião contra o Altíssimo. Eles se unem não para cumprir o objetivo divino, mas para substituir o plano de Deus pelos seus projetos. Além disso, querem banir Deus e se colocarem no centro da história, e não apenas se opõem a Deus, mas querem ser como Deus e até mesmo ocupar o lugar do Todo-Poderoso. Mas quais foram as suas motivações para isso? Em primeiro lugar, notoriedade, ou seja, eles querem tornar célebre o seu nome. Querem fama, desejam os holofontes e aspiram a ser o centro de todas as coisas. O antropocentrismo idolátrico não morreu. Na verdade, ele está em voga em nossa geração. As nações têm virado as costas para Deus e tentado bani-lo de sua história. Além disso, têm substituído Deus por outros deuses e também têm escarnecido do nome de Deus e cultuado a si mesmas. As nações têm feito monumentos a si mesmas, buscando fama para si. É o homem tentando esquecer-se do céu na mesma medida que busca imortalidade aqui na terra, onde tudo é passageiro. James Montgomery Boyce diz que Babel não era a cidade de Deus, mas a cidade dos homens, construída pelo homem e para a glória do homem. Braumer ilustra esse ponto quando menciona o fato de várias cidades receberem o nome de reis,
para que eles continuassem na memória das pessoas, como Cidade de Davi, Alexandrina, Constantinopla e muitas outras. Em segundo lugar, contrariar a vontade de Deus. A ordem de Deus era para encher a terra, ou seja, uma visão centrífuga, e eles não querem ser espalhados. Por isso, adotaram uma perspectiva centrípeta. Bruce Walter diz que esse arranha-céu, a Torre de Babel, é símbolo de sua sociedade unificada e titânica que se autoafirma contra Deus, o qual lhes ordena que encham a terra. Esses pecadores presunçosos, como Caim, temem a perda do lugar em sua alienação de Deus e talvez entre si. E como ele, encontram sua solução para o significado numa cidade permanente que rivalize com Deus. Sempre que o homem tenta estabelecer seus próprios planos fora da vontade de Deus, invertendo o projeto do Senhor, demonstra sua desobediência arrogante e sua jactância demoníaca. Conforme escreveu Braumer, o objetivo declarado dos povos pré-históricos era construir algo que lhes trouxesse fama e os protegesse da dispersão. Em terceiro lugar, estabelecer uma nova religião. É óbvio que os construtores não eram tão tolos a ponto de pensar que poderiam construir uma torre cujo topo chegasse literalmente aos céus. Essa torre era um zigurate, um monumento com propósito religioso, a fim de estabelecer contato com os deuses e buscar orientação nos astros. O objetivo deles era estabelecer uma ligação entre o céu e a terra. A Torre de Babel é um símbolo da apostasia declarada e afrontosa. É a tentativa de tirar Deus do centro da vida e colocar em seu lugar outros deuses, bem como uma aberta rebelião contra Deus. A palavra Babel significa o portal de Deus. Contudo, o Senhor o transformou num lugar de confusão e separação. Henry Morris diz que a identidade essencial de vários deuses e deusas de Roma, da Grécia, da Índia, do Egito e de outras nações com o panteão original dos babilônios está aqui bem estabelecido. Nimrod deidificou a si mesmo como Deus-chefe, Merodach ou Marduk da Babilônia. Braumer diz que, dado o significado trágico que a cidade da Babilônia adquiriu para o povo de Israel, a Babel da pré-história tornou-se símbolo de todos os impérios que tentaram se levantar contra Deus e seu povo. A Grande Babilônia é a grande meretriz, cuja imoralidade e magia seduziu as nações. A Babilônia, aliada de Satanás, do dragão e do anticristo, e também da besta, será destruída, afundada no mar, queimada no fogo eterno. O juízo de Deus sobre os que desafiam seu poder. Os homens de Babel fizeram uma torre para os deuses descerem, mas quem desceu foi o Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, para exercer sobre eles o seu juízo. Nas palavras de Waltke, os construtores do zigurate se imaginaram subindo aos céus e seus deuses descendo em uma escadaria. Não esperavam que o Deus verdadeiro descesse. Deus entra em conselho com as pessoas da Trindade para frustrar aquele projeto arrogante de autonomia absoluta e colocar o ser humano no seu devido lugar como criatura. Braumer diz que, do ponto de vista do Criador, a torrezinha do ser humano é patética, e ri-se aquele que habitas no céu. O relato de como Deus desce tem traços de sarcasmo, ironia mordaz e zombaria merecida. O Henri Wisberbe diz que, por causa do julgamento de Deus, Babel, o portal dos deuses, transformou-se na porta para a confusão. Wisber ainda diz: na cidade de Babel, as pessoas queriam construir uma torre que chegasse até o céu, mas a Babilônia de Apocalipse 17 e 18, o pecado da cidade é que chegou até o céu. Waltke diz que, ironicamente, a torre é tão insignificante que Deus tem que descer para vê-la.
Esse uso figurado implica não limitação na onipotência de Deus, pois o descer divino pressupõe conhecimento antecipado das atividades humanas lá do alto, e a oposição subsequente de Deus irrestritamente exibe sua soberania absoluta. Nessa mesma linha de pensamento, Braumer faz o seguinte registro: a descida de Deus é uma descrição figurada da intervenção direta de Deus. As Escrituras do Antigo Testamento fazem 10 referências a uma descida de Deus, sempre em momentos decisivos. No paraíso, na confusão das línguas, em Sodoma, junto à sarça ardente, no Monte Sinai, 2 vezes na fenda da rocha, 2 vezes na tenda do encontro e 1 vez no fim dos tempos. Somente a ocorrência no paraíso propositadamente não usa a palavra descer. Mas como Deus exerceu o seu juízo? Em primeiro lugar, confundiu a linguagem deles. Até então, havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Ao confundir a linguagem deles, não puderam mais entender uns aos outros, e sua comunicação foi interrompida. Seus planos foram frustrados, sua soberba foi golpeada e sua arrogante pretensão tornou-se nula. Deus desbancou num só golpe tanto o humanismo idolátrico como o panteão dos deuses aos quais queriam invocar de sua torre malfadada. Cada grupo desenvolveu-se dali para frente segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras. Em segundo lugar, dispersou-os pela superfície da terra. Apesar de sua rebelião, o soberano cumpre seu desígnio de o povo encher a terra. Deus impediu que eles continuassem a edificar a cidade da rebelião. É impossível lutar contra Deus e prevalecer. A Torre de Babel é um símbolo da soberania inquestionável de Deus, que ao mesmo tempo que exerce seu juízo, também demonstra sua misericórdia. Deus os dispersou para que não tivessem todos que perecer nesse ajuntamento de rebelião e apostasia. Braumer escreveu: Deus decidiu acabar com a unidade da língua para evitar que as pessoas continuassem a andar pelo caminho da rebelião e da impiedade. Concordo com Derek Kidner quando escreveu: é melhor a divisão do que a apostasia coletiva. A dispersão, ao mesmo tempo que foi um juízo divino, foi também uma demonstração de que o plano de Deus não pode ser frustrado e que sua graça triunfará. Deus formará, por meio de Abraão, uma nova nação, e com ele todas as famílias da terra serão abençoadas. Babel está em contraste com o Pentecoste em Jerusalém. Mesmo que os povos falassem línguas diferentes, cada um ouvia falar na sua própria língua o que os discípulos de Jesus falavam com os grandes feitos de Deus. Em Jerusalém, aconteceu o milagre da compreensão renovada, mas esses limites linguísticos só serão removidos no tempo final, pois depois da volta de Jesus haverá uma língua transformada, única e pura. A salvação de Deus vinda por intermédio da família de Sem. A história da redenção tem continuação com os descendentes de Sem. Assim como temos 10 gerações de Sete até Noé, temos também 10 gerações de Sem até Abraão. Em Gênesis 11, do verso 10 ao 32, não temos uma genealogia das nações, como registrado em Gênesis 10, mas uma árvore genealógica que vai de Sem até Abraão. A menção dos 3 filhos de Terá, Abraão, Naor e Harã, igualando assim com o trio formado pelos filhos de Noé, deu ocasião para supor que Terá fosse o último membro da genealogia de Sem. O autor sagrado, desta forma, retoma a genealogia de Sem, para nos levar até Abraão, o pai da nação de Israel e pai de todos os cristãos. Isso significa ainda que a genealogia de Sem leva à formação de um povo histórico e, desta forma, à transição para a história. Concordo, portanto, com Braumer quando diz que o alvo da genealogia não é Terá, e sim Abraão. Nessa linhagem ocorrem mudanças importantes, como passaremos a ver. Em primeiro lugar, nessa linguagem
Nessa linhagem biográfica, não há registro da totalidade de anos vividos. As 10 biografias aqui registradas falam da idade de cada personagem quando gerou o indivíduo que daria continuidade à família e depois menciona a quantidade de anos que o personagem vive, quando gerou filhos e filhas. Não há menção de morte, exceto da morte de Terá em Harã, com 250 anos. Em segundo lugar, nessa linhagem pós-diluviana, constatamos a diminuição drástica de expectativa de vida. Antes do dilúvio, alguns chegaram a viver mais de 900 anos. Agora ninguém chegou aos 500 e a maioria nem chegou a 300 anos. Os efeitos do pecado já se refletiam mais na expectativa de vida. Matthew Henry esclarece: houve uma diminuição gradual, mas notável, no número de anos de vida deles. Sem viveu 600 anos. Os 3 seguintes chegaram a 500 anos. Os 3 não chegaram a 300 anos. Depois deles, não lemos que ninguém tenha vivido 200 anos, exceto Terá. E não muitas gerações depois, Moisés registrou que a idade dos homens chegaria a 70 anos ou em haver vigor a 80 anos. Em terceiro lugar, nessa linhagem os homens começam a gerar filhos com idade bem mais jovem. Noé gerou seus filhos quando tinha 500 anos. Agora, porém, Arfaxade gerou Selá com 35 anos. Salá gerou Éber com 30 anos. De igual modo, Peleque gerou Reu com 30 anos. O mesmo aconteceu com Serugue, que gerou Naor aos 30 anos. É digno de destaque que Naor gerou Terá com 29 anos. Em quarto lugar, nessa linhagem, Deus preparou o cenário para o nascimento de Abraão, o pai da nação de Israel. Destacaremos aqui os 10 membros da família de Sem, chegando a Abraão, o pai da nação de Israel. 1. Sem. Sem é a transliteração grega da palavra hebraica Ishem, nome. Ele é pai dos semitas, e embora Sem tivesse outros filhos com Elão, como Elão, Assur, Lude e Arã, essa lista biográfica destaca o nome de Arfaxade. Sem gerou Arfaxade com a idade de 100 anos, 2 anos depois do dilúvio. E Sem ainda viveu mais 500 anos depois que Arfaxade nasceu, tempo em que gerou filhos e filhas. 2. Arfaxade. A informação relevante que temos sobre Arfaxade aqui é que ele foi o pai de Salá. 3. Salá. Ele aparece como indivíduo, mas como tribo deixou de ser identificável. 4. Éber. Éber é um indivíduo, o antepassado de uma tribo muito específica. 5. Peleg. O entendimento de Peleg como nome de uma pessoa é apoiado pela observação que o acompanhou, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Nesse contexto, terra pode ser interpretada também como população mundial, humanidade. 6. Reu. Provavelmente uma abreviação de Reuel, de forma que significa amigo. No Antigo Testamento, Reu também é mencionado em Crônicas, além de ter sido incluído na genealogia de Jesus na forma grega regal. 7. Serugue. O nome do 7º membro da genealogia de Sem é aparentado com Sarugue, da língua arcádia, um lugar perto de Harã. Possivelmente esse lugar seja Sarugue, mais tarde um importante centro cristão, que existe até hoje com o nome de Cherudice, situada entre Harã e o Eufrates. Na história oriental, é muito comum que uma cidade receba o nome de uma tribo ou de uma pessoa específica. Serugue também aparece na genealogia de Jesus. 8. Naor. O nome Naor significa roncador, e tanto o avô quanto o irmão de Abrão chamavam-se Naor. 9. Terá. Terá morava em Ur dos Caldeus, uma terra idólatra. Ele foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Arã foi pai de Ló e Milca, que veio a casar-se com seu tio Naor. Arã morreu antes de Terá seu pai, e Ló acompanhou seu tio Abrão rumo a Canaã.
Abrão casou-se com Sarai, sua meia-irmã. 10. Abraão, Naor, Harã. O nome Abrão significa pai exaltado, ou ele é exaltado por seu relacionamento com o pai. Quando Deus estabelece sua aliança com Abrão, ele recebe o nome de Abraão, pai de uma grande nação. Braumer diz que, antes de receber um novo nome, Abrão é um homem dos primórdios de Israel. Mas quando a aliança é estabelecida e confirmada pela circuncisão, Abrão se torna pai de Israel. Naor, o irmão de Abrão, recebe o nome do avô. Ele tornou-se pai das tribos aramaicas, e assim como Jacó e Ismael, também ele teve 12 filhos, entre os quais Betuel, pai de Labão e Rebeca. Arã, o irmão mais novo de Abrão, é o pai de Ló, Milca e Iscar. Milca tornou-se esposa de seu tio Naor, e sobre Iscar não temos mais nenhuma informação no Antigo Testamento. Ele morreu em Ur dos Caldeus antes mesmo de Terá, seu pai. Depois da morte de seu pai, Ló tornou-se representante da família. Portanto, as 3 linhas que partem de Terá são Abrão, Naor e Ló. Quando Abrão saiu de Harã, Ló seguiu seu tio em direção a Canaã, estabelecendo sua residência na planície do Jordão, ao lado de Sodoma, de onde foi resgatado por Abrão com suas filhas, vindo a ser pai de seus netos e avó de seus filhos Amon e Moabe. Milca, cujo significado é rainha, concebeu 8 dos 12 filhos de Naor, e um deles foi Betuel, pai de Rebeca. Sarai, meia-irmã de Abrão, tornou-se esposa de Abrão. Ela também era filha de Terá, portanto irmã de Abrão por parte de pai. O nome Sarai é um título que significa princesa ou senhora. Aos 90 anos, apesar de ser estéril e ainda de avançada idade, Sarai recebe o nome de Sara, com a promessa de ser mãe do filho da promessa. A pré-história introduz a história dos patriarcas por meio de 2 indicações geográficas: Ur dos Caldeus e Harã. Ur dos Caldeus fica no sul da Mesopotâmia, perto da foz do rio Eufrates, e era um grande centro cultural, religioso e comercial. Ur dos Caldeus foi uma das cidades-estados mais ricas já desenterradas das culturas mais antigas do Vale da Mesopotâmia. O deus Lua Nanar era adorado ali, e um dos mais famosos reis de Ur foi Ur-Nammu. Josué 24:2 declara que a família de Terá adorava ídolos. A cidade foi destruída em cerca de 2100 a.C. E logo em seguida ocorreu grande migração para o oeste. Ali Abrão nasceu e foi o ponto de partida de sua caminhada. Harã ficava situada no norte da Mesopotâmia e era o último posto civilizado antes do vasto deserto arábico. Em decorrência da migração do clã de Terá, Harã se torna a cidade de Abrão e mais tarde também de Jacó. Em Harã, Terá, pai de Abraão, morreu aos 205 anos de idade. O Ar-Wisber resume a biografia desses renomados personagens da seguinte maneira: Naor foi o homem que ficou, Terá foi o homem que parou, Ló foi o homem que se desviou, e Abrão foi o homem que obedeceu.